ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Paz e alegria. Hoje é dia 8 de agosto e celebramos a memória de São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos. Junto com São Francisco de Assis, São Domingos foi um dos principais representantes do espírito mendicante que se viu formar-se e retomar na igreja no século XIII. Então, São Domingos foi contemporâneo e amigo de São Francisco de Assis. Domingos, que nasceu em 1170, na Itália. Seu pai era Félix de Gusmão e sua mãe, Dona Joana de Asa, era um membro, da grande nobreza da Espanha. Então ele nasce numa família de muitas posses, de muito prestígio social. Mas antes dele nascer, a sua mãe tem um sonho. Ela vê um cão que trazia na boca uma tocha acesa, um cão branco que trazia na boca uma tocha acesa, e essa tocha tinha uma luz que iluminava o mundo inteiro. E aí, depois disso, ela entende, ela vai partilhar esse sonho com seu diretor espiritual, e ele dá para ela uma interpretação, que o seu filho ia ser luz para a humanidade. E é verdade, acontece, essa profecia se cumpre. São Domingos foi uma luz extraordinária de caridade, de zelo apostólico, e que pela sua pregação, pela pregação dos seus irmãos, os dominicanos, da ordem que ele funda, ele dissipa uma grande parte das trevas, das heresias que existiam naquele tempo da igreja. Então, o nome foi dado a ele de Domingos em uma devoção a São Domingos de Silos que a sua mãe tinha, E é a partir dessa devoção que ela dá a ele o nome de Domingos também. Com 6 anos, ele vai ser confiado a direção espiritual de um tio, que era reitor de uma igreja. E ali ele vai aprender, ele vai ser formado, aprendendo, além de estudar as coisas, das matérias normais, ele era acólito, aprendeu a enfeitar os altares, cantar no coro da igreja. Então, vamos dizer assim, um tempo prático para ele, de coroinha, como a gente consegue falar hoje. Depois ele vai para Valência, continuando seus estudos, e Salamanca, então vai buscando sempre um grande conhecimento. E aí, durante esses tempos, ele vai também aprender aquilo que a gente chama da arte da retórica, o falar bem, o planejar, o falar, a postação de voz, estuda também teologia, filosofia, e começa um grande trabalho de piedade, um grande auxílio aos pobres, aos enfermos, aos doentes, também um tempo de muita penitência pessoal. Retraído do mundo, era uma pessoa de uma personalidade mais íntima, mais retraída, mais vamos dizer, para si mesmo. Visitava os pobres, as viúvas, os doentes, mas não era uma pessoa de expandir aquilo que fazia, sempre no escondimento. E aí, o grande sonho da sua vida sempre foi os estudos, sempre muito estudioso, mas tem uma grande fome naquela região. E o que ele faz? Vende todos os seus livros para socorrer os necessitados. Então, ele tinha esse amor total por Jesus na figura dos mais necessitados. Teve uma vez que teve uma pessoa que tinha sido feita prisioneira pelos mouros, pelos muçulmanos naquela região, e ele chegou a se oferecer, para resgatar, oferecer a sua vida em troca desse jovem que tinha sido preso. Então, essa caridade, esse amor vai se estendendo a todos que o encontram. E aí ele começa, o seu grande trabalho de pregação,
né, usando todo o seu amor pelo pobre, pelo necessitado, mas principalmente por aqueles que não conhecem a palavra, e a sua grande erudição, o seu grande estudo, e ele começa esse grande trabalho de pregação, né? A igreja vai mandá-lo para vários lugares, e com apenas 24 anos ele já era considerado um dos maiores mestres da vida interior. E vai percorrendo as diversas províncias da Espanha, pregando, anunciando, pedindo a conversão dos pecadores. E uma das grandes, vamos dizer assim, conversões que Deus realizou através dele foi um célebre herege daquela época, Renier, que inclusive tomou o hábito, né, de frade dominicano. Ele ainda não era sacerdote, ele foi ser ordenado sacerdote mais tarde e depois começou a se dedicar também à pregação em outros lugares, na França, voltando às vezes na Espanha. Então ele começa todo esse trabalho de pregador itinerante, sendo enviado, né, mesmo nas dificuldades, em lugares onde a heresia era muito grande, era perigoso, o risco de ser morto, assassinado, né, pelos hereges. Mesmo assim ele ia e com os companheiros foi caminhando e indo aonde Deus o enviava. E depois, começando a se juntar, né, os seus companheiros, vai nascer o que a gente chama dos dominicanos, essa ordem dos pregadores. E ele vai até o Papa pedir, né, autorização. E o Papa tem um sonho, assim como o Papa teve um sonho com a ordem, né, da criação dos franciscanos, tem um sonho quase idêntica que fez que aprovasse a ordem dos franciscanos. E aí aprova, né, a criação e a fundação dos dominicanos. E uma coisa interessante que a gente pode dizer é que no início, né, da ordem, algumas dificuldades muito grandes, e ele pede a proteção de Maria. E aí Maria faz para ele, oferece para ele e fala, né, da oração da coroa para Nossa Senhora, é que nós conhecemos hoje com o terço. Então os dominicanos, através de São Domingos de Gusmão, foram os grandes propagadores do terço. Não o terço como nós rezamos hoje, né, que a gente sabe que ele foi evoluindo ao longo dos séculos, mas esse rezar as Ave Marias e o Pai Nosso, fazendo uma coroa para Nossa Senhora. Então, através da devoção do terço, essa devoção a Nossa Senhora, os dominicanos começaram também a crescer. A ordem começou a vencer grandes batalhas, grandes dificuldades. Então, nós vamos encontrar São Domingos de Gusmão, né, nesse intenso trabalho também de divulgação e propagação da oração do Santo Terço. A ordem dos dominicanos chega até nós, né, até hoje, né, como os pregadores, a ordem dos pregadores. E grandes nomes, né, São Tomás de Aquino, né, é um dos grandes membros dessa ordem, que deixa para nós grandes estudos, um trabalho muito bonito com a sua Suma Teológica. E São Domingos de Gusmão, pai desse carisma. Ele era muito apaixonado pelo ensino, pelo estudo, mas pela pobreza, né? Os dominicanos também têm o voto de pobreza e vivem da esmola, né? Da doação, daqueles que vão fazendo generosamente ajuda para o seu trabalho. Mas eu não posso deixar de falar dele sem dizer, né, desse grande apóstolo que ele sempre foi, do Santo Rosário, como eu disse. Então, que a gente possa também pedir a intercessão de São Domingos de Gusmão para nos dar esse amor pela oração do Santo Terço. Um amor pela oração do terço, que é fazer essa coroa a Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão em todos os momentos. São Domingos morreu no dia 6 de agosto de 1221, com 51 anos. Né? Como que a gente vê como é intensa a vida desses santos. Morrem jovens, né? E deixam uma obra tão bonita, tão maravilhosa para a igreja. Então que ele venha interceder por nós a cada dia,
para que cada dia possamos ser mais e mais fiéis ao Senhor Jesus através de uma devoção santa e sadia à sua Mãe Maria. São Domingos de Gusmão, rogai por nós.